Bora, pessoal, mais uma aula. Você sabe o que é um hiato? Bom, toda vez que nós tivermos contiguidade de duas vogais, a, e, I ou U, pertencentes, que sejam elas em sílabas diferentes, distintas, nós teremos um hiato. Hiato também, se nós fôssemos ver em dicionários, a gente vai verificar que existem outras palavras que associam ao hiato. Hiato pode ser também uma lacuna, alguma obstrução, enfim. Mas gramaticalmente significa isso. Duas vogais pertencentes a sílabas distintas, diferentes, nós temos um hiato. Vamos lá então. Por exemplo, sa, u, d. Então nós temos o hiato sa, u, d. Nós temos duas vogais em sílabas distintas. Outra, sa, i, da, a, i. Caatinga, ca, a. Duas vogais. Aí nós temos, portanto, um hiato. Observação importante. E seria uma exceçãozinha, guarda isso. Nos encontros ia, ie, io, ua, eu ou finais átonos, que são fracos, com S ou não, haverá duas formas, duas possibilidades. E é isso que cai em concurso e vestibulares. Vejam só. A. Os encontros podem assumir uma condição de ditongos ou hiatos. Então pode ser uma ou outra coisa. Tá? Esses encontros vocálicos podem assumir, nessas hipóteses, condição de ditongo ou hiato. Vamos para os exemplos para ficar bem mais claro para vocês. Vamos lá. História é o exemplo. Eu posso ter história ou história. Tá? Numa hipótese, nós teremos o hiato, né? Com vogais distintas em sílabas diferentes. E no caso de história, aí já nós temos um ditongo, né? Que na outra aula, na aula passada, nós já falamos o que são ditongos, lembra? Ditongos orais, ditongos nasais, ditongos crescentes, ditongos decrescentes. Outro exemplo dessas hipóteses de exceção. Tênue ou tênue. Se eu tiver tênue, eu tenho um ditongo. E se eu tiver tênue, aí eu tenho um hiato. Por quê mesmo? Porque nós temos duas vogais em sílabas diferentes. Fica a dica aí para vocês. Até a próxima aula. Vamos junto. Tritongo. Tritongo é o encontro vocálico em que uma vogal situa-se entre duas semivogais. Mas, qual que é a diferença dos demais? Qual que é a diferença do ditongo e do hiato? É que no caso do tritongo, as semivogais e a vogal ficam na mesma sílaba. Vejam só, essa é a diferença. Podem ser orais ou nasais, tudo bem. Aqui eu coloquei as duas para vocês distinguirem e verificar as diferenças. Por exemplo, Paraguai. Tá? Numa mesma sílaba, eu tenho uma vogal e duas semivogais. Enxaguei. Vejam só, em verde aí, as três, né? Aí eu tenho o tritongo oral, Paraguai, enxaguei, vai para fora, oral. Agora, se for nasal, né? Aí eu terei saguão, por exemplo. As vogais e as semivogais, elas estão na forma vogal e oral também. Quando isso acontece, nós temos o tritongo chamado nasal. Outra dessa forma, dessa espécie aí, delinquen, né? Nós temos aí um tritongo nasal. O tritongo é o encontro vocálico em que uma vogal, então, situa-se entre duas semivogais, como já tínhamos dito. Vale lembrar, então, nos tritongos nasais, minguam, por exemplo, minguam e enxaguem,
A última semivogal pode não aparecer de forma gráfica. Isso é uma exceção. Por quê? Pode acontecer, por exemplo, no caso de enxáguen, a gente verifica, mas cadê a outra semivogal? Só que graficamente ela não aparece. Mas na fonética, na forma de escutar a palavra, é como se tivessem aí duas semivogais com uma vogal. Enxáguen, como se fosse três, mas na verdade não tem, né? Enxáguen e minguam, são exceções aí, fica antenado.